Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos nessa manhã, meu Deus, rendemos graças a Ti, sabemos que Tu és um Deus poderoso, sabemos que Tu és um Deus de aliança, um Deus que tudo pode, não há outro como Tu, Senhor. Nos cobre com Teu sangue, Pai, protege a nossa casa, a nossa família, nos dê o livramento do Senhor nessa manhã, Pai. Meu Deus, nós acreditamos no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Espírito da promessa, Espírito Santo de Deus, nos cobre com Teu sangue, Pai. Abre porta onde não tem nas nossas vidas, meu Deus. Senhor, nos livra de todo mal, meu Pai. Repreende todo espírito ao contrário, toda maldição mandada, hereditária. Nos dê força, meu Pai, para combater o bom combate. Nos dê força, meu Pai, para estar glorificando o Teu nome. Visita aquela pessoa que está na UTI, que está na CTI de um hospital. Visita aquela pessoa, meu Pai, que está agora precisando, meu Pai, de um socorro. Senhor, a palavra diz que o Senhor é o socorro presente na angústia. Visita aquela pessoa que se encontra precisando, meu Pai, de respirar através de um aparelho. Meu Deus, vai queimando, meu Pai, toda a pandemia, Senhor, vai queimando tudo que não glorifica Teu nome. Eu declaro a morte, meu Pai, dessa pandemia. Eu declaro o sepultamento, meu Pai, desse mal, meu Pai, devastador sobre essa nação. Visita agora o profissional da saúde, meu Pai, tome eles das Tuas mãos. Visita agora, meu Pai, toda a classe, meu Pai, toda a sociedade. Mas eu peço uma oração toda especial para aqueles que moram na rua. Eu peço uma oração toda especial, meu Pai, para aqueles que estão expostos a todo tipo de vírus, meu Pai. Eles não estão expostos apenas ao coronavírus, não. Eles estão expostos ao vírus da fome. Eles estão expostos ao vírus do abandono. Eles estão expostos ao vírus do desprezo. Eles estão expostos, meu Pai, a tudo quanto é vírus, meu Pai. O vírus do abandono, meu Pai. O vírus do ódio, do orgulho, meu Pai. Eles estão expostos, meu Pai, tudo quanto é tipo de vírus, meu Pai. Vírus de uma sociedade, meu Pai. Uma sociedade que despreza. Um governo, meu Pai, que não olha, ou como se não fosse prioridade, meu Deus. Eu entrego a vida desses moradores de rua nas Tuas mãos. Eles vivem, meu Pai, no lixo. Eles vivem, meu Pai, à mercê de uma sociedade, meu Pai, corrupta. Eles vivem à mercê, meu Pai, de uma sociedade que os abandona. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego nas Tuas mãos nessa manhã. Eu entrego nas Tuas mãos nessa manhã essas pessoas. Entrego nas Tuas mãos, meu Pai, e toma nas Tuas mãos, que venha a ser prioridade, meu Pai, que essas vidas venham a ser prioridade, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Apresento nas Tuas mãos, meu Pai, meu Pai, essa sociedade, essa nação brasileira. Apresento nas Tuas mãos, meu Pai, a vida humana, o homem, meu Pai. Tenha misericórdia do homem, meu Deus. O seu ódio, o seu orgulho, meu Pai, a sua ignorância, a sua soberba trouxe a consequência, meu Pai, desse pecado, meu Pai, porque o pecado gerado causa morte. Então entrego nas Tuas mãos essa nação, os governos e as autoridades máximas desse país, e peça misericórdia sobre as nossas casas, sobre a nossa família, que o sangue do Senhor venha estar nas nossas vidas, nos livrando de todo mal, nos protegendo, meu Pai, e nos garantindo a vitória, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. É isso aí, nessa manhã abençoada de quinta-feira. Bom dia para vocês. É só alegria na Rádio também, depois de uma oração fervorosa dessa aí. Oração que nos faz também orar, que nos faz também clamar a Deus pelas vidas, para ser salvas dessa pandemia aí. A gente só tem a esperar a resposta do Pai. Então vamos aguardar em Deus o livramento, que virá de algum jeito, né? Só acreditar. Vamos de sucesso aqui na Rádio também, logo após a leitura, abrindo Juízes,
capítulo 1. Eu pedi pro pessoal ler para mim, mas o pessoal quer que eu abra, né, o primeiro capítulo de Juízes. Então vamos ler então, é só alegria, né, gente? Eu tô muito feliz com vocês. Vocês moram aqui do lado esquerdo do peito, no meu coração, my heart. Vamos juntos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Mais um ano, estamos iniciando para a glória de Deus e fechando janeiro com chave de ouro aqui na Rádio JB. Março é o aniversário da Rádio JB. E é isso aí, o que você tem para dizer para a Rádio JB nesses 4 anos que ela irá completar? Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Tá todo mundo ligado. É isso aí, o povo tá ligado, o povo tá conectado na Rádio JB. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Minha ansiedade toda eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Eu aprendi que não existe dor sem propósito, que tudo tem um tempo debaixo do céu. Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir. Minha ansiedade toda eu depositei em Ti. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. Se Deus disser não, eu aceito. Se Deus disser sim, pra mim está perfeito. Se Deus não responder, eu vou entender que mesmo em silêncio jamais me deixou só. La, 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 la.
Juízes capítulo 1. Sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele, e subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom Quiriate-Arba. E feriram a Cesai, e a Aimã, e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir. E era antes o nome de Debir Quiriate-Sefer. E disse Caleb: quem ferir Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou a Otniel, filho de Kenaz, e o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Sucedeu que, vendo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela apeou do jumento, saltando, e Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção para mim, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de águas. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, com os filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arad, e foram e habitaram com o povo. Foi, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome dessa cidade Ormá. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Ascalon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas. Porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés o dissera. E dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel. E dantes, o nome dessa cidade era Luz. E foi dantes o nome da cidade de Luz.
E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: Ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a espada da cidade, feriram a cidade ao fio da espada. Porém, aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem se foi à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou seu nome Luz. Este é o nome até o dia de hoje. E nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Sucedeu que quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim, os cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no monte, no meio dele, em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon, os moradores de Quitron, nem os moradores de Naiol, porém os cananeus habitavam no meio dele, e foram tributários. Tampouco Assé expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, como nem de Aiabe, nem de Axibe, nem de Elba, nem de Afeca, nem de Reobe. Porém os Azeritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém eles foram tributários, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anat. E apertavam os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixaram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas campinas de Eres, em Aijalon, e em Salabim. Porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha, e dali para cima. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.